Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos para a segunda parte da mensagem, de nosso amado irmão Astar Sheran. O início do mergulho. Havia ainda algum trabalho sendo feito, para harmonizar a atmosfera da Terra, equilibrando o oxigênio, e preparando toda a atmosfera, assim como os corpos que seriam usados por vocês, que já se preparavam numa camada antes, no astral, para as encarnações propriamente ditas, na fisicalidade. Esse período durou bastante tempo, até o ajuste final, para que os primeiros corpos fossem completamente ajustados, com a atmosfera do planeta, possibilitando uma respiração agradável e harmônica, que sustentasse, apropriadamente, sua vida biológica. Vocês passaram por 3 fases específicas, quando chegaram à Terra, vindos de outras estrelas quando começaram a encarnar. No caso dos que começaram a encarnar, refere-se aos nativos de Gaia. Antes de citar as 3 fases do mergulho, preciso citar a fase 0. Nesta fase, é sem corpo galáctico, sem personalidade, roupagem galáctica. Você apenas é a consciência. Para essa experiência na Terra, vocês passaram por esse rápido reset. Quando a maioria saiu dos seus lares de origens em outras estrelas, se despojaram, rapidamente, de suas identidades galácticas, e voltando à fase 0, absorveram muita luz e força na fonte, assumiram suas roupagens galácticas novamente, em seguida, como citado na próxima fase, a fase 1. Esse reset foi necessário, para que tivessem um reforço extra, para a experiência dificílima que experimentariam. A fase 0 aconteceu muito rapidamente, pois, em questão de segundos, foram à fonte, e retornaram. Eu poderia apenas dizer, que vocês fizeram uma meditação, se reconectaram com a fonte, absorveram presença, e depois abriram os olhos, para o decorrer do dia. Aqui alguns poderiam dizer, mas se já voltamos à fase 0, e se o objetivo da experiência é retornar a essa fase, então por que já não ficamos nela? Porque havia uma imensa bagagem a ser resgatada. Havia muita coisa ainda, para ser revista, acessada, vivida. Havia toda uma história para ser reescrita, escrita, sentida, expandida, e isso não poderia acontecer, sem a viagem de ida e volta, no tempo determinado. Considerem, como se vocês estivessem fazendo uma faculdade em outro país, estudando, aprendendo e expandindo, e você precisou de um certo reforço familiar. Você foi até sua casa, absorveu essa energia, e retornou, para prosseguir com os estudos. Fase 1, inicia-se a migração da consciência, citada na fase 0, para esta fase. Nesta, vocês ainda estão completamente conscientes, nas suas expressões espirituais elevadas, sem nenhuma condensação energética da Terra, ou capas plásmicas, ou corpos astrais, como chamam. Aqui, vocês estão, novamente, depois do reset, assumindo a personalidade galáctica, siriana, pleiadiana, arcturiana, capelina, orione, alfa centauriana, andromedana, por exemplo. Vocês saíram do estado da fase 0, e já assumiram, rapidamente, suas personalidades, identidades galácticas, de novo. Na fase 1, vocês ainda estão completamente conscientes, e já sabem dos desafios que vão experimentar. Estão conectados com seus eus, e têm total consciência das suas identidades espirituais, galácticas e suas conexões com a fonte. Vocês sabem de onde vieram, e por que estão em Gaia, Terra. Sabem que no próximo mergulho, não se lembrarão de mais nada disso. Vocês estão na primeira camada da Terra, da experiência terrana. Fase 2. Iniciam-se as encarnações, ainda não na fisicalidade, mas uma pré-encarnação, esta no astral da Terra, que nominarei de encarnações plásmicas, ou astraicas, encarnações no plano astral. Nessa época, o plano astral, plásmico da Terra, era muito semelhante ao que é a terceira densidade da Terra hoje. Apenas havia uma sutileza maior. Para melhor entender, é como se nessa época o plano astral, plásmico da Terra, fosse como a Terra é agora, nessa densidade,
e a fisicalidade em si, ainda mais densa e pesada. Então, nesse período, quando vocês entravam nessa segunda fase, já começavam a se esquecer de todo o pacote que anteriormente possuíam na fase 0 e na fase 1. Aqui na fase 2, já estão em profundo mergulho. Nesta fase, vocês encanavam e desencanavam mais rapidamente, em seus corpos astrais, plásmicos, e não tomavam consciência do outro lado que, no caso, seria a fase 1, ou 0, como naturalmente acontece agora na Terra. Quando desencarnam, a maioria de vocês já acorda do outro lado, do lado espiritual, sabendo que existe um lado espiritual. Na época citada, nesta fase, vocês desencanavam, e já reencanavam rapidamente, em outro corpo. Estes corpos eram adultos. Nesta fase vocês já entravam nos corpos adultos, não passavam pela fase da criança e adolescência, e construídos para que vocês já fossem se adaptando para a nova fase que viria, a fase 3, a encarnação propriamente dita, na fisicalidade. Num futuro, essas fases se ajustariam. Explicarei mais a seguir. Aqui na fase 2, se pode considerar também uma encarnação, pois vocês tinham um vislumbre dos desafios, por já receberem as fortes e intensas energias da densidade, com as respectivas emoções e conflitos. Vocês já começavam a saber, e a vivenciar a dualidade. Porém, nesta fase de encarnações, quando vocês desencanavam, e rapidamente já entravam em outro corpo, não se lembravam da outra vida. Vocês já tinham as camadas do esquecimento. Fase 3. Esta é a encarnação propriamente dita, na fisicalidade, já passando normalmente pela fase da criança, adolescência, e chegando na fase adulta. É muito mais densa, sendo 7 vezes mais densa, no período inicial, do que as encarnações na fase 2. Na ocasião, os corpos físicos prontos, passavam por constantes ajustes, em seus D.N.A.S que eram, em muitos casos, ajustes dolorosos, energeticamente, para todos que os habitavam. Corpos muito densos, se forem comparados a todos os outros corpos, que já haviam experimentado, sem contar com a atmosfera energética, extremamente opressora, e incomparável com as sutis vibrações, dos mundos de onde vieram, e mesmo das zonas astrais, plásmicas da Terra. Os processos de encarnações, nesta fase, foram mais lentos, pois se precisava que ajustes fossem sendo feitos, a cada grupo de almas, que desciam para essa fase, para o melhoramento contínuo da experiência. Enquanto isso, outros grupos de almas, mais acima, nas fases primárias da experiência, começavam as suas descidas, da fase 0 até a terceira. Eram sobe e desce constante, em um movimento elíptico, de descida e subida de almas. Com isso, aumentava-se a vibração da experiência e, ao longo das eras, suavizava-se todo o movimento. Enquanto essa subida e descida de almas acontece, uma elipse energética é formada, por esse movimento, e no centro dessa elipse, que é o coração de Gaia, a energia do núcleo se expande, consideravelmente e, pouco a pouco, alcança as camadas de consciência, das fases 3 a 0, do centro do coração do planeta, para a superfície. A energia de todo o campo energético superior da fase 1 e 0, se projeta a partir do cosmos, enquanto também há uma projeção das camadas mais sutis da Terra, o coração de Gaia, em direção à superfície do planeta, resultando numa compressão energética da experiência. A energia que vem de cima, do cosmos, encontra-se com a energia que vem de baixo, das camadas mais sutis da Terra, coração de Gaia, chocando-se ambas, na superfície do planeta, ocasionando o fenômeno compressão e ruptura, mencionado no site 2012. Desenrola-se então, uma grande explosão de luz, na superfície física do planeta, o que dissolverá, completamente, o véu, promovendo um movimento acelerado de expansão e reconexão nas consciências de todos os seres presentes em Gaia. Toda essa fase da intensa atividade elíptica está em andamento neste momento, perto de um grande ápice. Essa explosão será sentida em todos os corações.
Não será algo a ser visto, mas sentido, de forma tão intensa, que alguns chorarão de emoção, mesmo sem saber exatamente o motivo, tomados, em seguida, por uma sensação de amor indescritível, uma alegria espiritual, e uma paz como nunca sentiram. Neste momento, a fisicalidade da Terra entrará em uma rápida fusão entre planos, e as separações dos planos vibracionais entrarão em descontinuação rapidamente. Preciso dizer que, ainda assim, haverá aqueles resistentes a isso, mas não há problema. A maioria da humanidade já estará preparada para lidar amorosamente com eles. E deixem-me dizer mais, o sino já começou a tocar. É isso que vocês foram fazer aí. À medida que assumem a consciência da sua verdadeira identidade galáctica, cósmica, ascensa, vocês aceleram esse processo e desconstruem o jogo. Essa é uma mensagem de Astar Sheran. Fique atento para a parte 3 deste vídeo, em breve no canal Plutarco. Enquanto isso, se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.